Bom, pessoal, bom dia, professor Christian. Assistindo a Globo e a guerra dela completamente irresponsável, né, nesse momento da epidemia, para derrubar um presidente, mais um presidente no currículo dela. Ela se tornando cada vez mais aguerrida como golpista, né? Só que ela não está sozinha nisso. Ela está junto com o senhor rei xerife que eles nomearam, mesmo agora sem ser ministro e sem ser juiz, o senhor Moro, que parece que manda no Brasil e agora quer confrontar os militares. Cá para nós, povo brasileiro, vocês acham que um juizeco tem algum poder? Hoje ele não é mais juiz, ele é ex-juiz, ex-lava-jato e ex-ministro. O que ele é? Ele não é nada, não é mais nada. Tem poder para confrontar uma estrutura de poder de militar? Vocês acham? Gente, pensa um pouco. Este homem é um golpista preparado pela CIA dos Estados Unidos, tá? Para entregar nosso país, colocar-nos em completa e plena subserviência. E ele tem a ajuda do STF, que é outro órgão golpista desde Olga Benário, que mandou Dona Olga Benário para os campos de concentrações nazistas morrer lá, né? É outro órgão golpista que deu o golpe na época da ditadura militar, que derrubou Dilma e até hoje não julgou o processo dela, que derrubou o Collor, que prendeu o presidente Lula até que pudesse ter toda essa situação da eleição do Bolsonaro tranquilizada, né? Então, assim, só que a situação mudou porque o que acontece é difícil de entender. O seu Bolsonaro quebrou com a estrutura da CIA quando ele manda o Moro embora, com a estrutura da CIA e da Globo e de parte do STF, que são os apoiadores do golpe. Eu não sei, porque diz que o Dias Toffoli estava com um interventor militar lá, segurando a onda dele, para esse processo se dar. Agora, de repente, os militares vão depor na Polícia Federal. É igual a Dilma, que não estava sabendo de nada lá, sendo grampeada no Palácio do Planalto, no telefone, sem saber de nada, parecendo que está completo, não tinha mais completo poder a Dilma naquele momento. E agora os militares indo depor na Federal que foi trocada. Ou seja, quem é que está mandando nesse país? É o xerife Moro. Mas quem é que está dando poder a ele? É a Dona Globo com o STF. E eles estão acuando, os militares, eles vão acuar, eles vão humilhar os militares brasileiros, os militares vão permitir isso no Brasil? Então, assim, uma coisa é certa, se é para ir para o confronto, é para deixar bem claro, tem dois lados. E são dois lados de guerra. E guerra não tem democracia mais. Um é o contragolpe do Bolsonaro, que foi e está sendo golpeado para ser derrubado, já está sendo. O golpe foi dado quando o Moro começou a fazer denúncias evasivas, não diz o que falou, não diz o que sabia, porque o juiz, ele não sempre rasgou as leis, sempre foi um criminoso da justiça. Mas o juiz, quando sabe de informações graves, ele tem que revelar, senão ele está prevaricando, né? Então ele não diz o que é. Se ele sabe, ele está prevaricando. O que é que tem de tão grave que até agora ele não revelou? Ele não revela, não revelou. Ah, sigiloso? Sigiloso para esperar a Globo fazer o joguinho dela, o STF, e ele chegar à presidência. Mas não precisa. Essa gente aí que rasga leis, colocou ele como xerife, como rei do Brasil. Ele pode andar pelado no Brasil que não tem problema. E é isso que não dá para aceitar. E eu fiquei preocupado que o Zé Disseu fez um comentário falando que o Bolsonaro ia dar o contragolpe, ou seja, se alinhando, colocando a esquerda, um puxadinho de esquerda, né? Porque se você imaginar que tem a Globo, tem o Moro primeiro, né? O rei nu, né? Anda nu no país, pode andar pelado, não acontece nada, todo mundo babando o ovo dele. O rei nu, o STF, né? E a Globo, a esquerda tá no puxadinho lá. As pessoas, fora Bolsonaro, para deixar o rei Moro chegar. E depois eles continuam batendo palma lá, fora alijados do poder. Mas acontece que tem algumas vertentes revolucionárias nisso daí. E aí a gente tem que separar. E às vezes a gente tem que se alinhar a alguma estrutura mais radical.
o STF, historicamente, é órgão de golpe, seja se elegendo xerife Moro ou sem xerife Moro, o golpe ele passa pelo STF. Ele é que legaliza os golpes, ele que referenda isso. E aí eu penso que é um momento, e eu não sou a favor de ditadura. Eu acho que se o Bolsonaro der o contra-golpe, tem que criar uma estrutura e redemocratizar. Mas, por exemplo, o STF tem que fechar. Nesse momento não tem jeito. Vai dialogar com essa gente aí, que impede o presidente de colocar Polícia Federal e faz a Globo a querer impor à sociedade que ele não tem direito de fazer isso? Então, assim, o que acontece? Eu tenho uma proposta. Nos Estados Unidos, as pessoas do Supremo Tribunal, da Corte Maior de Justiça, são eleitos. E eu não sou a favor de que sejam eleitos, que eles fiquem o resto da vida. Eles ficam o resto da vida para quê? Fazendo negociata, criando estruturas permanentes de poder. É preciso romper com isso mesmo, é preciso fechar. Fecha, cria uma constituinte democrática, elege-se esses constituintes para votar, só para pensar um novo tribunal, um novo Supremo Tribunal, nem que seja outro nome, Suprema Corte de Justiça, algo assim, onde eu sugiro que sejam eleitos os 11 por 8 anos, o mandato do senador. E acabou. Foi eleito, 8 anos, não pode ser mais ministro do Supremo. Porque o poder do ministro do Supremo ad eterno, seguindo carreira até os seus quase 80 anos, ele é muito maior do que o do presidente. E aí sofre todos os lobbies e pressões das estruturas golpistas, inclusive internacionais. Então tem que sair. Elege 8 anos. Ficou, né? Porque hoje você tem indicação dos presidentes, né? Um presidente, me parece que pode indicar até 2 ministros, 2 ou 3, né? Depende das vacâncias também. Então, nós estamos apoiando, sim, o contragolpe do presidente Jair Bolsonaro. É preciso fechar o Supremo Tribunal e é preciso criar uma constituinte democrática, sim, depois que pacifique, depois que coloque a Globo no lugar dela, né? Lá em Miami, que é o lugar dela, uma constituinte para poder eleger o novo Supremo Tribunal, a nova Suprema Corte do país. 8 anos de mandato. São eleitos os 11. Os 11. Depois eles vão saindo, a gente vai elegendo novamente. É preciso pensar essa estrutura. Eu estou dando uma ideia aqui. É preciso estudar os estudiosos do direito, né? À medida que eles saem, vão sendo eleitos para 8 anos, como os senadores. Mas não dá. Ser nomeado, criar aquela estrutura ali mafiosa, porque esses que estão ligados ao Moro, apoiando os golpes e apoiando a Rede Globo, é uma estrutura de máfia, estrutura mafiosa, que vai contra o Brasil. E a senhora Rede Globo, não adianta ficar culpando o presidente, que erra nessa questão, erra na questão de não confinar, igual a Argentina fez. Ele tem um pensamento mais belicista, mais militar, da questão das perdas mínimas, erra nisso daí. Mas não pense o que a senhora Globo está fazendo com a epidemia nos picos, nas alturas, né? Querendo derrubar o presidente, esse seu Moro, essa gente que lhe apoia ali no STF, também, que está fazendo algo criminoso ao país, usando desse momento frágil do país para derrubar mais um presidente eleito. Obrigado.